Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E no episódio de hoje a gente celebra a Semana da Criança, reunindo aqui especialistas para falar sobre consumo, saúde, segurança da criança, para construir uma sociedade mais consciente. Então, vamos apresentar quem está aqui na mesa de hoje. A nossa anfitriã deste episódio é uma das mais respeitadas especialistas em direito do consumidor do país. Ela é mestre em Direito Político e Econômico, com LLM em Direito Empresarial. Ela também é vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Ela é a nossa sócia fundadora, doutora Ellen Gonçalves. Muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Silvia. Estou muito feliz aqui nesse podcast com você, Luciano, com a Tati, né, que aceitou nosso convite. Obrigada. Com a Bruna, que está nos recebendo aqui nesse espaço, né? Que alegria. Acho que de longe é o podcast mais feliz, já começa o mais feliz, né? Não só porque a gente fala da criança, né? É algo tão especial na Semana da Criança, mas num espaço tão lúdico e tão bonito aqui da ReHap. Muito obrigada. Quem está nos acompanhando pelo YouTube pode ver mais ou menos o que a gente está gravando. A gente está num espaço muito bonito mesmo. Então, a nossa segunda convidada é uma advogada especialista em contencioso estratégico, que hoje atua como gerente jurídica do maior ecossistema do brincar do país. E por isso ela está aqui participando desse episódio especial da Semana da Criança. Seja muito bem-vinda ao podcast, Bruna Dantas. Olá, gente. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ellen, Tati, por vocês estarem aqui na nossa casa e pela oportunidade de falar desse tema que a gente adora tanto. Bom, e fechando a nossa mesa de hoje, a gente tem ela, que também é uma advogada e hoje atua na área da saúde há mais de 20 anos. Ela é gerente jurídica na Raia Drogasil, um dos maiores grupos farmacêuticos do país, e está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento. Seja muito bem-vinda ao podcast, Tatiana Penha. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ellen, Bruna. Que espaço lindo. Espero que a gente tenha muita coisa para trocar. É sempre rico, né, falar de diversos setores e olhando para a criança, que é o futuro, né? Então, eu estou super feliz. Obrigada. Então, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite e ceder o espaço para a gente gravar nesse ambiente lúdico. E para começar o nosso bate-papo, eu quero trazer um contexto do porquê que a gente reuniu vocês aqui. O fato é que a velocidade das mudanças é maior e as crianças são expostas cada vez mais cedo à lógica consumista, o que gera impacto no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional delas. Então, eu queria pedir para cada uma de vocês colocar como é que vocês enxergam essa questão e eu vou começar pela doutora Ellen. Então, Silvia, eu acho que essa velocidade, né, das mudanças, eu acho que reflete também da nossa sociedade. A gente não tem como pensar em velocidade sem pensar na tecnologia que propaga tanto conteúdo, tanto conhecimento, né? E quando a gente fala da criança, qual é a preocupação? Né? A adequação. O quanto essa criança realmente está absorvendo de conteúdo compatível, conteúdo não compatível, né? O que é consumo, o que é consumismo. Eu acho que essa distinção é importante, porque quando a gente fala em consumismo, é algo que é pelo exagero, né? De cara a gente já pensa, olha, o que é ser consumista, né? O que é criança, a gente tem que evitar o consumismo, porque é um exagero que vai ter efeitos, né? Nem sempre são efeitos positivos. Então, educar a criança para que saiba distinguir o que é exagerado, o que pode vir a fazer mal, e fazer mal fisicamente, mentalmente, né? Hoje, saúde mental, né? Está aqui a Tati, né? Com tanta experiência em saúde, o quanto a gente se preocupa. E o que a gente tem que evitar? Esse consumismo, né? Em contrapartida, falar em consumo. O que consumo? Né? Um consumo consciente. Consumo ligado à necessidade, né? Ligada totalmente ao consumo consciente, em vários aspectos, né? Vai desde a alimentação, passando pelo brincar, né? Passando pelo entretenimento. Então, eu acho que é sobre isso que a gente vai tratar aqui também, né? A gente vai ter bastante coisa para falar, e como a gente colaborar
dentro da família, nos ambientes que a criança frequenta, né? Pais e responsáveis, hoje nem sempre as crianças estão com os pais, nas escolas, nessa agenda. É um público, né? A gente não pode demonizar a tecnologia, tem aspectos muito positivos, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? E os impactos, e como a gente equilibrar. Acho que o equilíbrio, né? Eu que falo sempre a harmonização das relações de consumo, aqui falo do equilíbrio também no uso das tecnologias com as crianças. Bruna, e para você, como é esse contexto? Eu fico um pouco aliviada de saber assim que as novas gerações elas já têm vindo um pouco mais preparadas, não sei se o contexto, o entorno, a sociedade, justamente essa velocidade de informação, traz para essa galera mais jovem uma importância mais do ser do que do ter. É uma geração mais diferente. Nesse sentido, eu acho que um pouco diferente da nossa. A gente sempre cresceu muito que é preciso conquistar, é preciso ter. O sinônimo de ser bem-sucedido é o ter, né? A gente trabalha muito com crianças e jovens e a gente tem observado um movimento positivo de uma priorização do ser, né? Do experimentar, do viver, de ter as memórias. Não o fotografar, o instagramável, mas viver aquilo e memorizar aquilo, vivenciar isso. Então, eu fico um pouco mais tranquila ou otimista de acreditar que essas gerações elas estão mais preparadas que, né, as pessoas da minha idade ou mais velhas do que nós estivemos para enfrentar essa velocidade de troca de informações e tudo mais. Mas é evidente que é sempre bom, nunca vai ser um desperdício a gente investir no conhecimento, né, na troca de informação, o que é o bem-estar e como a gente aproveitar, né, cada fase da vida. Então, acho que é um desafio, sim, mas me sinto otimista por observar, assim, nessa galerinha mais jovem, essa importância do ser e não do ter, sabe? E Tati, para você, como é que você vê esse contexto todo? Eu acho que a gente tem que ver com cuidado, né? Porque eles estão ali com muita informação, com muito conteúdo. E quando eu falo de cuidado, é o cuidado do que eles estão sendo expostos, né? Para que eles não cresçam adultos, por exemplo, com essa coisa do querer ter tudo a qualquer custo ou se frustrar por não conseguir ter. A minha grande preocupação, olhando para a saúde mental, é que a gente, como responsável, né, como pais responsáveis, sociedade, mostre para essas crianças o quanto é possível ter e não ter. E, para ter, que eles tenham que ter algo para conseguir, que não seja uma coisa tão, assim, tão fácil. Porque o dia que eles tiverem um não, pode ser que eles se frustrem, e essa frustração pode impactar muito nesse adulto do futuro. Então, é nesse contexto, é com cuidado que eu vejo tudo isso. Bom, falando desse contexto todo, a educação para o consumo é um assunto que aqui a doutora Ellen lidera há algum tempo e traz sempre para a discussão. Então, quando a gente olha para a criança, como é que essa educação para o consumo precisa ser passada para elas? Educação para o consumo, eu sempre falo, né, Silvia, que nesses 32 anos, já um pouquinho mais já do Código de Defesa do Consumidor, né, é um dos itens e princípios que eu vejo que menos investimentos a gente percebe, né, e é a base de tudo, porque isso é a base de tudo, né, como a gente falou no início, a criança é o futuro, a gente tem que começar pela criança, né, e como passar essa consciência, né, essa educação para o consumo. É difícil a gente pensar em passar sem pensar no ambiente, esse contexto que a criança está inserida. Então, o exemplo, né, é fundamental. E o exemplo vem dos pais, o exemplo vem do entorno, vem daquele ambiente que a criança está inserida. Então, além desse exemplo, que vai desde, olha, vamos com a mamãe ou o papai ou o responsável comprar no supermercado, vamos planejar, você precisa, a gente presencia cenas, né? A Tati há pouco falou também do não, aqui está presente, os pais querem agradar as crianças, né? Uma sociedade que cada vez mais inserida, a mulher também inserida, esse é um outro aspecto no ambiente de trabalho, e os pais também, muitos se cobrando, tem aquela culpa, né, dos pais, e às vezes acham que realmente propiciar um consumo
exagerado, por que não dizer, ou sem limites, faz com que você tenha até uma recompensa emocional, de sentimento mesmo, a gente percebe, né? Então, veja, é um comportamento. Então, essa educação para o consumo, quando a gente fala do ambiente familiar, eu acho que a gente tem que estar atenta, a gente tem que propiciar e compatibilizar, como a gente falou também, conteúdos para a idade das crianças. E hoje a gente tem, né, como eu falei, não é desligar a TV que você vai, como na minha época, desligou a TV, não tenho mais o conteúdo. Agora você tem N, né, instrumentos, são tablets, smartphones, né? A gente tem as crianças assistindo desenho via plataforma de streaming, né? A gente, né, ela abre um canal do YouTube, em 5 minutos ela tem conteúdos ali que os pais nem deu tempo de olhar o que elas estão assistindo. Ou impresso, né? Depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Então, essa orientação, né, é muito importante. Veja que a gente fala em educação aqui até num prisma de prevenção. Sim. Porque depois que acessou o conteúdo, existem consequências. E a gente percebe, é comum ouvir também, acho que vocês vão se identificar, os pais falam, nossa, onde meu filho aprendeu isso, hein? Nossa, que comportamento, está agressivo hoje, né? Então, acho que passa por tudo isso, falando do ambiente, né, me concentrei mais da família, né, a família não se restringe ao ambiente dos pais, né, se estende, né, essa orientação, essa atenção, esse cuidado, né, como a gente foi colocado aqui, e também aí se estende para as escolas e o quanto a criança está inserida num ambiente escolar que se preocupa com isso, que tem esse zelo, né. Legal. Bruna, uma questão delicada que a gente vê é sobre a pirataria dos brinquedos. Você está dentro da ReHap, então eu queria que você... Todos os anos a gente vê muita notícia falando, brinquedo pirata, apreensão. Você que está dentro desse ecossistema, que ações preventivas que podem ser feitas para alertar os pais sobre esses brinquedos? E eu queria aqui já emendar uma questão que a doutora estava falando sobre o consumo, sobre o direito de brincar. Eu queria que você falasse um pouquinho, até nos nossos bastidores a gente estava comentando, sobre como é que você faz para esse pai não comprar aquele brinquedo mais em conta, porque, afinal de contas, o filho dele também tem o direito de brincar, certo? Sem dúvida. Essa questão da pirataria é uma questão muito delicada, né? Principalmente num país como o nosso, a gente tem tantos problemas de economia, de educação, de saúde. Então, é uma situação complexa e ela, evidentemente, a pirataria invadiu o nosso cenário para todas as frentes, mas é que na questão do brinquedo, a gente vai um pouco além de concorrência desleal, a gente vai um pouco além do direito de propriedade, a gente fica muito focado na questão da saúde, né? É a saúde de um pequeno que ele não tem a condição de pegar um brinquedo e identificar se aquilo é certificado, se vem de uma indústria homologada, uma indústria compliance, uma indústria correta. Então, ele depende de nós, dos adultos, de quem cuida dele, para identificar se aquilo é bom ou não para ele. E aí, olha o desafio, né? O desafio de conscientizar, de engajar pessoas que têm até uma vulnerabilidade, às vezes extrema vulnerabilidade financeira. Por que eu estou falando isso? Porque quem tem algum certo grau de escolaridade ou uma situação financeira mais equilibrada, ela naturalmente vai a uma loja ReHap, PB Kids e vai comprar um brinquedo certificado. Mas e aquele que não tem essa condição, né? Poxa, uma bola certificada custa 100 e uma bola não certificada custa 10. Eu não tenho, mas meu filho tem o direito de brincar, tanto quanto o filho de quem tem mais capacidade econômica. E aí eu fico naquele dilema, né? Mas às vezes a mãe nem sabe que aquele produto que não tem a certificação traz algum tipo de risco para o filho dela. E ela quer garantir a ele esse acesso, né? Eu quero que meu filho exerça esse direito, ele tem de brincar. E aí eu fico pensando, quando você me fez essa pergunta, me provocou a seguinte situação. Nós, como players, né, pessoas que trabalham com isso, fins lucrativos, enfim, nós temos a responsabilidade, assim como o terceiro setor, assim como os governos, de fazer chegar a essa mãe, esse pai, esse responsável, ainda que principalmente esses com alguma fragilidade ou com maior vulnerabilidade econômica, que não vale a pena.
que embora você pensa que no primeiro momento você está agradando, mas o risco e a consequência de seu filho tá brincando, tá manuseando algo que às vezes não tem um certificado, algo que às vezes não é para a faixa etária dele, né? A gente está falando de risco à saúde, risco de vida, né, a vida da criança. Então, nós temos, eu acho, acredito, e trabalhamos muito aqui nisso, que é no engajamento, na disseminação da informação, né, e também no acesso, né, de repente viabilizando nas nossas lojas produtos para essas pessoas também que têm essa vulnerabilidade financeira, né, tem essa frente. Mas para além da questão da comunicação, que para mim é a principal, eu acho que todos nós, todos esses stakeholders, né, nós, do setor privado, iniciativa pública e terceiro setor, também outras práticas, né? O que mais a gente pode fazer para contribuir? E aí me deem licença aqui para trazer uns exemplos da ReHap, né, da PB Kids. Nós temos, por exemplo, caixas para doação de brinquedos nas nossas lojas. Nós, inclusive, com desconto para aquele cliente que eventualmente traz um brinquedo para doar. Nós temos muitas parcerias com ONGs, associações locais, para doações ou encaminhamento de doações, Dia das Crianças, Natal, de forma que a gente também contribua com a sociedade, para que, de repente, quem sabe, se 1 ou 2 ou 3 deixarem de consumir esse tipo de brinquedo danoso, porque a gente viabilizou um brinquedo bom, um brinquedo certificado, com origem aferível, né? A gente vai estar feliz, né? Então, a gente tem essas boas práticas aqui, de encaminhar, eventualmente, e aquele brinquedo que eu não posso mandar para a gôndola, porque está com a embalagem danificada, então, por uma questão de experiência, eu não posso mandar para a gôndola, mas eu posso mandar para uma criança que vai ter a mesma experiência, e o brinquedo está funcionando, e você vai poder brincar normalmente com ele. Então, assim, eu acho que toda a sociedade tem responsabilidade com relação a isso, seja no engajamento, seja na disseminação de notícias e informações positivas, mas também com boas práticas, né? A gente conversou aqui também nos bastidores sobre a questão da economia circulável, né? Porque também a gente não trocar os brinquedos, né? Embora nós tenhamos fins lucrativos, a gente quer estimular e trabalhamos também para isso, para a gente circular os brinquedos, por que não? Né? Então, acho que é isso, assim, como a gente pode contribuir com informação, fazendo essa informação chegar nesse público-alvo, e que são as pessoas com alguma vulnerabilidade financeira, e com boas práticas, circulando os brinquedos, tratando os brinquedos, doando os brinquedos, e aí não posso deixar de falar que na ReHap a gente tem uma parceria com Amigos do Bem, que cuidam das crianças do sertão, que é extrema vulnerabilidade mesmo. Então, eu acho que todos estão convidados para, junto com a gente, fazer essa corrente, que é uma corrente muito do bem, e vai ajudar com certeza muitas crianças. Silvia, só para complementar, ouvindo, né, a Bruna falar desses projetos tão bacanas, você veja, e eu comecei falando do ambiente, né, da família, e quando a gente também fala em consumo sustentável, ela falou economia circular, mas veja essa consciência, né, da base dos valores que vem também de família, né, de trocar, de doar, né, quantas crianças têm tantos brinquedos, né, muitos sem uso, né, a gente é capaz de perceber que, né, não é nem saudável para aquela criança, a atitude cooperativa, a atitude de doar. Então, aqui de novo, né, isso é educação para o consumo, e começa com as crianças e começa dentro dos lares, né? Numa sociedade que vocês estavam falando, que agora quer experimentar e não ter, essa circulação de itens que a gente não brinca mais passa a fazer muito mais sentido. É saudável demais, é saudável. É empático, né? A gente fala em ser, né? Olha, como uma criança tem empatia. A gente sabe, né? Todo mundo já foi criança. A gente passa aquela fase que dá, né? Posse, isso é meu. Dividir, né? Mas hoje a sociedade vivencia isso. Então, cabe realmente estimular esse comportamento e dando o exemplo, né? Já vi várias situações que você percebe que aquele contexto familiar é um contexto cooperativo, né? É um contexto, e a gente passou há pouco por uma situação de pandemia, né, gente? Mostrou o quanto o brasileiro também foi solidário, quanto se trabalhou essa questão da empatia, da solidariedade. Então, tudo isso eu acho que colabora, é importante para que a gente não esqueça do consumo sustentável, que ele traz também mais alegria e vai fazer, com certeza, uma criança mais feliz, né?
É sobre trazer a consciência para a criança, né? É. Desde cedo ela entender que ela pode contribuir para o meio ambiente, por que não, né? Porque quando você faz essa economia circulável, você consegue ter aí a possibilidade de renovar, né? De reutilizar, que é muito do que se fala de reciclar, reutilizar. Então, é muito bacana mesmo, Bruna, essa iniciativa de trocar os brinquedos. Eu acho que dá a possibilidade da criança conhecer o brinquedo do outro e ela também pode possibilitar que outras crianças brinquem com aquele brinquedo que para ela já não faz mais sentido, né? Fez muito sentido na hora que ela ganha. A gente vê muito isso, né? Às vezes a criança ganha o brinquedo, tá super feliz, brincou ali uma semana, às vezes um mês, e aí deixa de lado. Então, fazer essa troca, ela estimula toda essa parte de olhar mesmo para o SD, né? Que tanto se fala hoje, né? Isso. A socialização, a reciclagem, a preocupação com o meio ambiente, isso é bem bacana. Bom, então eu já vou pegar que você está aqui comigo, Tati, para te perguntar o seguinte. A gente falou muito agora sobre a questão da saúde, da segurança das crianças, e a ANPD abriu recentemente uma tomada de subsídios para o tratamento de dados pessoais de alto risco, que inclui o dado das crianças e adolescentes. Então, eu queria que você explicasse aqui um pouquinho como é que você enxerga todo esse cuidado e o que é importante para os pais de alerta sobre essa questão dos dados, né? Eu acho que ele não só é importante, como é necessário. E por que eu digo isso, né? Porque a gente falou muito de brinquedo aqui no nosso podcast, né? Mas, no fim do dia, as crianças estão muito voltadas para itens eletrônicos. Então, o tempo todo, elas estão com o smartphone na mão, elas estão acessando um notebook, enfim, muito mais os celulares mesmo. E, às vezes, a gente acha que a criança está ali do nosso lado, acessando o conteúdo, né? A gente falava um pouco disso nos bastidores, e acha que ela está segura ali. Mas, no fim do dia, quantos pais estão vendo o que, de fato, aquela criança está acessando? Qual é o conteúdo a que ela está sendo exposta, né? Então, acho que essa questão da NPD, de entender que tipo de conteúdo essa criança vai estar exposta, de responsabilizar essas empresas que colocam esses conteúdos. A gente vê jogos aí, né, eletrônicos, que incentivam a ações muito ruins. Assim, não é o momento de falar aqui, eu não vou falar, mas a gente sabe que tem muita ação que vem de jogos, que as crianças assistem os jogos e, às vezes, elas querem fazer parte daquilo. A gente fala um pouco do metaverso, né? Elas querem se sentir parte daqueles jogos eletrônicos. Ela quer ser aquele avatar que, de repente, sai matando todo mundo porque ele tem ali uma possibilidade de ser o mais importante daquele jogo, enfim. O vencedor. O vencedor, né? Uma sensação equivocada do que é, né? Exato, Bruna. Então, acho que nesse contexto faz todo sentido a NPD olhar para essas questões, porque, não obstante a lei disser que os pais têm que dar o consentimento, né, para o tratamento e para o uso dos dados, e aí esse tratamento e uso, ele pode sim receber conteúdos, né, de terceiros. Muitas vezes o filho ele usa o celular do pai, ele não tem o celular dele, porque quando o celular é do filho, é teoricamente mais fácil de você avaliar, porque você coloca ali uma parte de segurança do que pode ser enviado, do que não pode. Mas e quando o celular é do pai, que não se preocupou com isso, porque no fim do dia ele acha que ele vai olhar aquilo e vai estar isento de qualquer problema, né? Então, acho que é super mesmo necessário, importante. E criar, acho que a Bruna fala de uma coisa de conscientizar, né? E a Ellen, da educação para o consumo. E isso vem também, e a Bruna fala também de outras pessoas, né? De outros atores nesse cenário todo. É super importante mesmo. Por quê? Porque se eu conscientizo essas empresas que fazem esses jogos, que colocam essas plataformas que disponibilizam isso, se eu conscientizo para que ela também tome cuidado naquilo que ela está expondo àquela criança, àquele adolescente, a gente começa a criar um ambiente mais seguro. Então, a NPD olhar para isso, eu acho super importante e necessário. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, só concordar. Eu acho assim, é um tema muito... A gente fala muito do meio ambiente, né? Cuidar do mundo para as futuras gerações. Temos, mas o mundo também é feito de pessoas, né? Enquanto mais a gente investir nas crianças, mais a gente vai estar construindo um mundo
que parece clichê, mas um mundo melhor mesmo. E essa questão, né, quando a gente fala dessa preocupação, né, da NPD, eu acho que é muito legítima, né, nessa agenda de educar, de conscientizar. A gente tem uma lei de proteção de dados nova, né, 2 anos de lei, mas é o hábito, né, que todos nós ali naquele momento, e aquela criança passa a ser um titular também. A gente começa a pensar, e mais do que só esse aspecto, que a gente está falando uma questão, né, tem um foco, né, a questão legal, importante, mas aqui estou falando antes. Volto a dizer, a criança, até pelo momento da criança, a depender da idade, né? A gente está falando aqui em público infantil, mas né, cada um tem sua maturidade, mas pensando numa criança ali com conteúdo né, compatível, ela confunde a realidade com o virtual. Né? Ela projeta, e é normal, é o sonho, é o desejo, né? E volto aqui, todo mundo já foi criança, e a criança precisa disso, ela precisa o direito de brincar. Então, para ela é uma brincadeira, mas as consequências podem não... Ela não tem, assim, a compreensão, né? A consciência. Então, o meio virtual, a gente citou aqui o metaverso, né? E eles são, por outro lado, uma geração nativa digital. Então, eles acessam, né? Eles desafiam as outras gerações. A minha, por exemplo, meus filhos já são adolescentes, passei dessa fase, mas há uma preocupação. Então, há uma agenda, né, na mesa, que é uma agenda de orientação através de todos esses entes, né, que a Bruna citou, porque os pais, a sociedade, eles têm dúvidas também. Até onde eu vou? Quantas vezes, né, os grupos de mães, né, de escola, os responsáveis, não só mães, mas estão ali. Quantos anos você deu um celular para o seu filho, né? Como que eu posso olhar? Como que eu faço, né? Então, também aqui, dentro da educação para o consumo, eu conclamo também aos responsáveis e pais a realmente, vamos passar a ler o manual, gente. Né? Vamos perguntar, porque você tem muitas formas, sim, de usar senhas, de usar bloqueios, de limitar conteúdo, para que você faça a prevenção, porque depois você vai cuidar de efeitos, né? Então, a gente tem que ter a causa. Só complementando, né, Ellen, eu acho que você também fala uma coisa muito importante. Não vamos endemonizar, né, que você fala, a tecnologia. E não tem mesmo, porque a tecnologia, ela traz muito, muito benefício para todo mundo, né? O quanto as crianças estão à frente. Se você comparar crianças de hoje com crianças de 10 anos atrás, quanta evolução a criança de hoje está à frente, né, do que era antigamente. Mas eu acho que é com cuidado. Não dá para ser essa exposição tão aberta como está hoje e tão, assim, às vezes despropositada, né? É inevitável, né? A tecnologia ficará, será, mas o como, né? O como a gente utiliza, vamos usar o que ela tem de bom, especialmente para a criança, né? Vai ter bastante tempo para acessar outros conteúdos, né? E hoje a gente sabe né, de todo esse contexto de preocupação e orientação dos pais, né? E os pais buscarem meios realmente tecnológicos, inclusive, não sei acessar, sabe? Liga para a empresa, tem muito, muito apoio, né, e muito recurso para você limitar com aquilo que importa para o seu filho, para a sua filha. Né? Eu estava assistindo um programa e era um rapaz, um especialista em Instagram, e ele estava dando um depoimento seguinte. Eu tive uma infância difícil e eu deixei de trabalhar porque eu fiquei viciada em videogame, porque na minha primeira infância eu não tive videogame. E a razão lógica que ele deu foi o seguinte: eu me viciei no videogame porque era uma realidade muito mais confortável do que a que eu vivia. Então, eu chegava da faculdade, ele falou assim, eu chegava da faculdade, tipo, 11 da noite, jogava até 6 da manhã, dormia até às 11, já almoçava e voltava para o videogame. Então, ele fala, eu perdi 2 anos de evolução profissional porque eu fiquei viciado no videogame. Então, é um pouco do que vocês estavam falando. Acho que agora com o metaverso, isso tende a ser mais evidente, porque você vai entregar para essas crianças um mundo que talvez às vezes seja mais fácil que o que elas vivem. Exato, muito mais confortável. Cômodo. Porque no dia a dia, independente da vulnerabilidade econômica, você tem regras, você tem obrigações, né? Você tem um dia a dia de ir para a escola que te cobra. E só um ponto, né? A vulnerabilidade ela pode ser ao extremo, mas todo mundo tem um celular. Todo mundo tem, né, acesso a essa tecnologia. E aí é bem esse o contexto. O quanto essa ferramenta não pode te levar para um mundo que não é seu e você confundir isso. E isso te causar vários problemas, como frustrações, como depressões,
como incentivos a coisas muito ruins, assim, né? Hábitos, né? Hábitos Então, muito por ruins. isso a educação para a criança, para que o adulto seja mais consciente, mais feliz, mais saudável, né? E depois que os hábitos são constituídos, fica muito mais difícil. Porque a realidade é todo dia, né? Você vai construindo a sua realidade passo a passo, né? Não é que nem no videogame que você passa de fase, fica tudo bonito e ganha outra vida. Matei o chefão, ganhei uma vida. Essa questão a gente começou lá falando dos limites, né? De saber falar o não, os pais muitas vezes com dificuldade de falar o não, mas veja, não é o não, é o sim, porque eu estou evitando que algo de ruim aconteça. Então, é o diálogo, né? Sim. É o enfrentamento da situação, porque é muito mais fácil ser permissivo em tudo, né? Todo mundo fica bem, mas depois, realmente, o resultado não costuma ser positivo, né? E o ambiente virtual, né? Cita as redes sociais, fala, é um mundo maravilhoso, né? Todo mundo fala e é verdade. Ninguém posta, né, algo que não está dando certo, a dificuldade que tem, né, as situações que estão vivendo. É muito difícil. Hoje até acho que nesse aspecto eu acompanho algumas, também não sou a mais tecnológica, mas acompanho algumas redes, eu percebo que tem algo um pouco mais real, né? Mas você não sabe até que ponto também. Ou é exagerado, né? Ou é uma felicidade extrema, ou uma tristeza extrema, e a criança sabe lidar com isso, né? A criança está direito de brincar, né? Isso. É sobre isso, o direito de brincar. Exato. Então, eu queria agradecer, doutora, por vir mais uma vez aqui e trazer a gente para esse ambiente, para a gente gravar um podcast tão necessário nessa Semana da Criança. Obrigada. Imagina, Silvia, eu que agradeço, eu fico muito, muito feliz mesmo. Agradeço a Tati, agradeço a Bruna, Luciano, né? É um tema muito caro para mim, para a sociedade, acho que para todas nós, né? Então, espero que o pessoal curta esse bate-papo, reflita também, né? Quero aproveitar aqui, além de agradecer, falar do programa permanente de educação para o consumo do PG Advogados, lançar esse programa aqui nesse nosso podcast, né, com pessoas tão queridas, né, num espaço tão lúdico aqui da criança, com o Yoda, com o Lego, com todo mundo. E é um programa permanente de educação para o consumo amplo, né, mas que vai focar bastante a criança. A ideia, e eu sempre, ao longo desses... Bom, o PG tem 26 anos, né, o PG Advogados. Eu tenho esse tempo um pouco mais aí nessa estrada do direito do consumidor, sempre falando que a educação para o consumo era um princípio que precisava ser mais incentivado, não só pelo poder público, que a gente está acostumado sempre a cobrar só do poder público, mas pelo poder, né, pelo privado, essa parceria. Eu falei, bom, o PG tem que fazer a sua parte. Então, acho que o podcast é uma das ferramentas desse programa, mas em breve a gente vai ter mais novidades. Bruna, obrigada por ceder o espaço, por vir aqui compartilhar um pouco sobre esse mundo lúdico que você vive, do direito de brincar e da criança. Obrigada. Não, imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Nesse momento que para a gente é o auge do ano. E eu quero finalizar aqui desejando a todas as crianças de todas as idades um lindo Dia das Crianças, que a gente tenha momentos incríveis e marcantes e aproveitar, né, esse dia que é um dia lindo para todos. Obrigada mais uma vez. Tati, obrigada por ter vindo compartilhar também com a gente, falar um pouco dessa questão da segurança e da saúde da criança. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Bruna, simpaticíssima. Ellen, uma querida. Silvia, Ricardo, obrigada a todos. E é isso, é chamar atenção para o quanto é importante conversar. Vamos conversar com os nossos filhos, né, com as nossas crianças, mesmo que não sejamos os pais, que sejamos os responsáveis. Vamos trazer para elas um pouco mais do direito de brincar. Brincar com brinquedos como Legos, né? Que é tão importante para a infância deles, é o que vai ficar gravado. É isso. Bom, então eu aproveito também para agradecer a todo mundo que faz esse programa com a Intaceu, Luciano Piantoni na captação do áudio, Pedro Leandro na edição, e a você que ficou com a gente até aqui. E se você gostou dessa conversa, não esquece de compartilhar com seus contatos para que outras mentes curiosas possam ser conectadas a esse conteúdo. Lembrando que se você quiser ser notificado cada vez que a gente sobe um episódio novo lá no Spotify, é só acionar o sininho, que aí vai aparecer uma notificação no seu celular. E se você quiser saber mais sobre o que o PG anda fazendo nas redes sociais, é só seguir lá os nossos canais no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Já que você está aqui no nosso canal, fica mais um pouco, assiste os outros episódios que tem muito conteúdo legal.
e eu te vejo no próximo episódio. Até mais!